Existe um ponto no universo onde nem mesmo o tempo sabe o que fazer. Um lugar tão distante que a luz das estrelas chega fraca, distorcida, quase cansada. Ali, as leis da física, aquelas que acreditamos serem absolutas, começam a se comportar como sugestões e não regras. Foi nesse limite invisível da realidade que a humanidade percebeu algo inquietante. O universo não estava apenas se expandindo. Ele estava falhando. E essa falha tinha cor. Um azul profundo, impossível de comparar com qualquer coisa já vista antes. Esse foi o começo de tudo. Durante séculos, a humanidade avançou pelo espaço acreditando que por mais vasto que o universo fosse, ele ainda obedecia a princípios compreensíveis. Gravidade, tempo, causa e efeito. Tudo tinha uma lógica. Tudo seguia uma sequência. Até que os telescópios de longo alcance captaram algo que não deveria existir. No limite do espaço observável, além das últimas galáxias mapeadas, sensores registraram uma região onde sinais simplesmente desapareciam. Não eram bloqueados. Não eram desviados. Eles deixavam de continuar. Inicialmente, os cientistas acreditaram em erro de equipamento. Depois, em interferência cósmica. Mas quanto mais observavam, mais claro ficava. Aquela região não reagia como o resto do universo. Partículas lançadas em sua direção chegavam atrasadas. Relógios atômicos próximos começavam a se desincronizar. Alguns marcavam segundos a mais. Outros, segundos a menos. Era como se o tempo estivesse perdendo a coerência. A área passou a ser monitorada continuamente. E então, algo ainda mais perturbador foi descoberto. A região emitia uma radiação azulada constante, suave, quase bela. Não queimava. Não destruía. Apenas estava ali, pulsando lentamente, como se respirasse. Foi nesse momento que os cientistas deram um nome ao fenômeno. O vazio azul. Não porque estivesse vazio, mas porque parecia apagar tudo o que entrava em contato com a continuidade do tempo. Alguns pesquisadores levantaram uma hipótese inquietante. Talvez aquele não fosse um lugar onde o tempo passava devagar, mas um lugar onde o tempo não passava de forma alguma. Se isso fosse verdade, o vazio azul não era apenas uma anomalia. Era uma fronteira. Um limite não do espaço, mas da própria existência como a conhecemos. E, como sempre acontece quando a humanidade encontra um limite, alguém fez a pergunta mais perigosa possível. E se chegarmos mais perto? A descoberta do vazio azul dividiu a comunidade científica. Para alguns, aquela anomalia representava o maior perigo já identificado pela humanidade. Um fenômeno que desafiava o tempo não deveria ser provocado, muito menos estudado de perto. Havia o medo de que se aproximar demais significasse cruzar um limite do qual não seria possível voltar. Para outros, porém, o vazio azul era a maior oportunidade científica da história. Se o tempo pudesse ser compreendido, talvez pudesse ser controlado. E se pudesse ser controlado, nada mais estaria fora do alcance humano. Após anos de debates, simulações e projeções, uma decisão foi tomada. Uma estação de pesquisa seria construída, não para tocar o vazio azul, mas para observá-lo. Não para atravessá-lo, mas para entender suas bordas. Pelo menos, era isso que constava nos relatórios oficiais. A estação foi projetada como nenhuma outra antes dela. Cada sistema possuía redundâncias temporais, relógios independentes e sensores capazes de detectar variações mínimas no fluxo do tempo. Havia instrumentos que não mediam distância ou energia, mas sequência, a ordem exata em que os eventos aconteciam. Ela foi posicionada no limite considerado seguro. Uma distância calculada para evitar qualquer influência direta da anomalia. Segundo os modelos matemáticos, ali o tempo ainda deveria fluir normalmente. A tripulação foi escolhida com extremo cuidado. Físicos teóricos, cronobiólogos, engenheiros temporais e especialistas em consciência humana. Pessoas treinadas não apenas para lidar com o espaço,
mas com a possibilidade de que suas próprias percepções pudessem falhar. Nos primeiros dias, tudo parecia tranquilo demais. Os relógios funcionavam. Os turnos eram respeitados. As transmissões com a Terra chegavam sem atraso perceptível. Mas os dados começaram a contar outra história. Pequenas discrepâncias surgiam nos registros. Experimentos realizados ao mesmo tempo produziam resultados levemente diferentes. Nada alarmante. Nada que justificasse pânico. Mas suficiente para incomodar mentes acostumadas à precisão absoluta. O vazio azul não estava se movendo. Não estava crescendo. Mas também não estava totalmente estático. Era como se observasse. A estação enviava relatórios diários. Alguns descreviam uma estranha sensação coletiva de lentidão. Outros mencionavam sonhos incomuns, onde os tripulantes reviviam momentos que ainda não haviam acontecido. Mesmo assim, a missão prosseguiu. Porque, apesar do desconforto, havia uma sensação irresistível de proximidade. Como se aquela estação estivesse à beira de responder uma pergunta que a humanidade nunca soube formular. Sem perceber, a estação deixou de ser apenas um ponto de observação. Ela havia se tornado parte do experimento. E enquanto os cientistas acreditavam estar estudando o vazio azul começava, silenciosamente, a estudar eles. O primeiro sinal de que algo estava errado não foi um alarme. Não houve explosões. Não houve falha crítica. Não houve pedido de socorro. Houve apenas silêncio. Na Terra, o centro de monitoramento percebeu que a transmissão diária da estação havia atrasado alguns segundos. Algo comum em comunicações de longa distância. Ninguém se preocupou. Minutos depois, o sinal chegou, aparentemente normal. Mas no dia seguinte, o atraso foi maior. E no outro, maior ainda. Até que, sem aviso, a estação simplesmente deixou de responder. Chamadas foram enviadas repetidas vezes. Frequências alternativas foram utilizadas. Protocolos de emergência foram ativados. Nenhuma resposta voltou. Era como se a estação ainda existisse, mas tivesse sido retirada da conversa do universo. Os sensores externos, porém, mostravam algo perturbador. A estação continuava lá, orbitando no mesmo ponto, com consumo energético dentro do esperado, sem sinais de impacto, explosão ou falha estrutural. Ela estava funcionando, mas não estava presente. Equipes na Terra revisaram cada linha de código, cada cálculo orbital, cada registro anterior ao silêncio. Nenhum erro foi encontrado. A última transmissão mostrava membros da tripulação discutindo ajustes de rotina, completamente alheios ao que estava prestes a acontecer. Nenhum deles percebeu o momento exato da ruptura. E esse foi o detalhe mais assustador. Se algo tivesse acontecido de forma brusca, haveria sinais. Mas se tivesse acontecido de forma imperceptível, então talvez ninguém tivesse notado nem mesmo estando lá. Com o passar dos dias, a hipótese mais temida começou a ganhar força. A estação havia cruzado um limite invisível. Não físico. Não espacial. Um limite temporal. Talvez o vazio azul tivesse se expandido. Ou talvez a estação sempre estivesse mais perto do que os cálculos indicavam. O fato era simples e aterrador. A estação não estava mais sincronizada com o tempo da Terra. Sem comunicação possível, surgiram debates intensos. Missões de resgate foram propostas, depois descartadas. Enviar outra nave significava arriscar perdê-la da mesma forma, ou pior, contaminar algo que ninguém compreendia. Com o tempo, a estação deixou de ser uma prioridade. Relatórios foram arquivados. Recursos foram redirecionados. Novas gerações cresceram sem sequer ouvir falar do vazio azul. O silêncio se estendeu por anos. Depois por décadas. 47 anos se passaram. Para a Terra,
Aquela estação havia se tornado apenas mais um mistério não resolvido do espaço profundo. Mas em algum ponto além do alcance das estrelas conhecidas, o tempo havia parado de contar. E ninguém, em lugar nenhum, sabia disso. 47 anos podem transformar completamente um mundo. Tecnologias surgem e desaparecem. Governos caem. Pessoas nascem, envelhecem e morrem. Mas o espaço guarda memórias por muito mais tempo. O vazio azul nunca deixou de ser observado à distância. Mesmo após o silêncio da estação, sensores remotos continuaram apontando para aquela região, como olhos fixos em algo que se recusava a ser esquecido. E durante décadas, nada mudou. A anomalia permanecia estável. A estação continuava no mesmo ponto, sem sinais de deterioração. Isso, por si só, já era impossível. Estruturas expostas ao espaço profundo sofrem desgaste constante. Micrometeoritos, radiação, falhas acumuladas. Ainda assim, a estação parecia preservada no tempo, literalmente intacta. Foi essa inconsistência que reacendeu o interesse. Uma nova geração de cientistas, menos marcada pelo medo e mais pela curiosidade, decidiu revisar os arquivos antigos. Ao cruzarem dados esquecidos com tecnologias modernas, perceberam algo inquietante. Os sensores nunca haviam parado de detectar atividade mínima na estação. Consumo energético baixo, mas contínuo. Sistemas ativos. Rotação estabilizada. Ela nunca esteve morta. A decisão de retornar ao local não foi unânime. Muitos consideraram a missão desnecessária. Outros a chamaram de irresponsável. Mas havia uma sensação coletiva de dívida científica. Um mistério daquela magnitude não poderia permanecer enterrado para sempre. A nova nave levou meses para alcançar o limite do espaço observável. À medida que se aproximava, os instrumentos começaram a apresentar pequenas falhas. Nada crítico. Apenas lembretes sutis de que aquela região ainda não obedecia completamente às regras conhecidas. Quando a estação finalmente surgiu no campo de visão, ninguém falou por alguns segundos. Ela estava iluminada. Luzes internas brilhavam como se alguém tivesse acabado de ligar os sistemas. Antenas estavam estendidas. Painéis intactos. Nenhuma marca de abandono. Era como olhar para um passado congelado. Tentativas de comunicação foram feitas imediatamente. Desta vez, houve resposta. Curta, instável, confusa. Do outro lado, uma voz perguntou algo que fez o sangue da tripulação gelar. Por que vocês demoraram tanto para responder? Naquele instante, ficou claro que o silêncio de 47 anos nunca havia existido. Pelo menos não para quem estava lá dentro. A escotilha se abriu lentamente. Não houve cheiro de ferrugem. Não houve ar viciado. Não houve o silêncio típico de estruturas abandonadas. Havia movimento. A tripulação da nova missão entrou com cautela, cada passo ecoando em corredores que deveriam estar vazios há décadas. As luzes se acenderam automaticamente, reagindo à presença humana como se estivessem esperando por aquilo. E então eles viram pessoas caminhando pelos corredores, técnicos analisando monitores, cientistas discutindo dados com expressões concentradas. Era a equipe original da estação. Nenhum sinal de envelhecimento. Nenhuma alteração física significativa. Nenhuma evidência de que 47 anos haviam se passado. Para eles, aquela era apenas mais uma rotação de trabalho. O encontro foi confuso. Palavras se atropelaram. Perguntas foram feitas ao mesmo tempo. A equipe antiga acreditava estar falando com o controle da Terra, apenas usando um novo protocolo de comunicação. Quando a verdade foi dita, quando ouviram que estavam desaparecidos havia quase meio século, o ambiente mudou. Risos nervosos surgiram primeiro. Depois, silêncio. E então, negação. Relógios pessoais foram conferidos.
Todos marcavam a mesma hora. Registros de bordo indicavam o mesmo dia. Os corpos, examinados rapidamente, não apresentavam nenhum sinal de envelhecimento anormal. Era como se o tempo tivesse decidido ignorar aquele lugar. Alguns membros da estação começaram a entrar em pânico. Outros se recusavam a aceitar qualquer explicação que envolvesse décadas perdidas. Para eles, aquilo só podia ser um erro, uma falha de comunicação causada pela proximidade do vazio azul. Mas havia algo mais. Conversas recentes se repetiam. Frases eram ditas 2 vezes, exatamente da mesma forma. Alguns cientistas tinham a estranha sensação de já ter vivido aquele momento antes. A estação parecia viva, funcional, mas presa em um estado que não avançava. A nova tripulação percebeu algo perturbador. Aquela não era apenas uma estação preservada. Era um ambiente onde a passagem do tempo havia sido interrompida no nível mais fundamental. Eles não estavam diante de sobreviventes. Estavam diante de pessoas que haviam sido retiradas da linha da existência. E naquele instante, uma pergunta começou a ecoar silenciosamente na mente de todos. Se o tempo não passava ali dentro, o que exatamente estava acontecendo com quem permanecia naquele lugar? As primeiras horas após o reencontro foram dedicadas ao impossível, entender o que não deveria existir. A nova tripulação começou a cruzar dados antigos com leituras atuais. Relatórios enviados décadas atrás batiam perfeitamente com os registros do presente. Não havia lacunas. Não havia saltos. Era como se o tempo entre uma medição e outra simplesmente tivesse sido apagado. A resposta começou a se formar lentamente. A estação não estava com o tempo parado. Ela estava fora dele. O vazio azul não desacelerava nem congelava o fluxo temporal. Ele quebrava a conexão entre os eventos e a sequência universal. Dentro de sua influência, causa e efeito ainda existiam, mas não pertenciam mais à mesma linha do tempo do resto do cosmos. Era como se a estação tivesse sido removida da corrente de um rio, permanecendo intacta enquanto o mundo continuava a correr ao redor. Sensores instalados na borda da anomalia confirmaram a hipótese. O tempo não fluía ali de forma contínua. Ele existia em fragmentos isolados, pequenos instantes desconectados entre si, unidos apenas pela percepção humana. Para quem estava dentro, tudo parecia normal. Para o universo, aquele lugar havia sido esquecido. A explicação era elegante e aterradora. Se o tempo não avançava, processos naturais também não se completavam. Envelhecimento, deterioração, até mesmo certas reações químicas ficavam suspensas em um estado incompleto. A vida continuava, mas sem progressão real. Era uma forma distorcida de eternidade. No entanto, os primeiros sinais de falha começaram a aparecer. Exames neurológicos mostraram padrões estranhos. O cérebro humano, acostumado a organizar a realidade em uma sequência contínua, começava a perder referência. Memórias recentes se misturavam com expectativas futuras. Alguns tripulantes relatavam sensação de repetição, como se certos momentos estivessem acontecendo mais de uma vez. A mente precisava do tempo para existir de forma saudável. Sem ele, pensamentos começavam a se sobrepor. Identidades se tornavam instáveis. A consciência tentava se agarrar a uma linha que já não estava lá. A estação havia se tornado algo além de um laboratório. Era um experimento definitivo sobre os limites da existência humana. E a conclusão começava a se tornar inevitável. Aquele lugar podia manter corpos vivos, mas estava lentamente destruindo tudo o que tornava alguém humano. No início, os sintomas eram sutis demais para causar alarme. Pequenos lapsos de atenção. Palavras esquecidas no meio de uma frase. A estranha sensação de que uma conversa já havia acontecido antes. Nada que não pudesse ser atribuído ao estresse. Mas com o passar das horas, ou do que deveria ser considerado horas, os padrões começaram a se repetir com precisão perturbadora. Alguns membros da estação original passaram a relatar sonhos idênticos.
Não apenas parecidos, mas exatamente os mesmos. A mesma sequência de imagens. As mesmas falas. O mesmo desfecho interrompido. Outros começaram a experimentar déjà-vus constantes. Não aquela sensação vaga e passageira, mas uma certeza esmagadora de repetição. Eles sabiam o que alguém iria dizer antes da frase ser concluída. Sabiam qual decisão seria tomada antes mesmo da discussão começar. Era como se suas mentes estivessem presas em ciclos fechados. Exames mais aprofundados revelaram algo ainda mais inquietante. Certas áreas do cérebro apresentavam atividade excessiva, enquanto outras pareciam estagnadas. A percepção do antes e do depois estava se dissolvendo. Sem o fluxo do tempo, o cérebro perdia sua âncora. Alguns tripulantes começaram a se confundir sobre quem eram. Memórias pessoais se misturavam com relatos de colegas. Histórias de infância eram contadas com detalhes que pertenciam a outra pessoa. A identidade, construída ao longo de uma vida inteira de mudanças, não conseguia sobreviver em um ambiente onde nada mudava. Houve casos mais graves. Um cientista passou dias parado diante de um painel, repetindo a mesma anotação inúmeras vezes, convicto de que ainda não havia terminado. Uma médica começou a tratar pacientes que não estavam doentes, presa à ideia de que algo terrível ainda estava por acontecer. Eles não estavam enlouquecendo no sentido tradicional. Estavam se desfazendo. A nova tripulação percebeu que o tempo não era apenas uma medida externa. Ele era um componente fundamental da mente humana. Sem passado que se afasta e futuro que se aproxima, a consciência não conseguia se organizar. Viver eternamente naquele estado não era viver. Era permanecer. E então surgiu o maior medo de todos. Quanto mais tempo alguém passasse ali, menos provável seria que conseguisse voltar a ser quem era. A constatação foi inevitável. Ninguém poderia permanecer ali por muito mais tempo. A estação era estável. O vazio azul continuava silencioso. Mas as pessoas estavam se quebrando. A nova tripulação descobriu, após inúmeros testes, que o limite da anomalia ainda existia. Um ponto invisível onde o tempo voltava a se conectar ao fluxo normal do universo. Cruzá-lo significava, teoricamente, retornar à linha temporal comum. Mas havia um custo. Os cálculos indicavam que todo o tempo acumulado fora do fluxo seria cobrado instantaneamente. 47 anos de envelhecimento comprimidos em segundos ou minutos. O corpo humano simplesmente não foi feito para isso. A decisão precisaria ser individual. Quando a notícia foi comunicada, a estação mergulhou em um silêncio pesado. Alguns membros da equipe original reagiram com desespero. Imploraram por uma chance, qualquer chance, de voltar para casa, mesmo que significasse morrer tentando. A ideia de permanecer naquele limbo era mais aterradora do que o fim. Outros recusaram imediatamente. Para eles, atravessar o limite era o mesmo que desaparecer. A eternidade imperfeita da estação ainda parecia menos assustadora do que o desconhecido do outro lado. Houve discussões intensas. Acusações. Culpa. A nova tripulação não era apenas observadora. Cada decisão que tomassem significaria vida ou morte para alguém. Não havia protocolo para aquilo. Nenhuma regra ética havia previsto uma situação onde viver para sempre pudesse ser pior do que morrer. Alguns perguntaram algo ainda mais perturbador. E se o tempo não estivesse apenas esperando do lado de fora? E se ele não devolvesse os 47 anos? Mas tudo de uma vez? Ninguém tinha certeza. No fim, uma lista começou a ser formada. Não por ordem de importância. Não por hierarquia. Mas por escolha. Quem quisesse partir, partiria. Quem quisesse ficar, ficaria. A estação, pela primeira vez desde sua criação, deixou de ser um laboratório científico. Ela se tornou um tribunal silencioso, onde cada um precisava julgar o valor da própria existência. A preparação para a partida foi silenciosa.
Não houve discursos. Não houve promessas. Apenas olhares longos demais e despedidas que não encontravam palavras. Aqueles que escolheram partir se reuniram próximos à escotilha principal, observando o limite invisível que separava a estação do resto do universo. Nenhum sensor conseguia indicar exatamente onde o vazio azul terminava. Só sabiam que, ao cruzar aquele ponto, nada mais seria como antes. O primeiro voluntário avançou. No instante em que atravessou o limite, o efeito foi imediato. O corpo se curvou, como se fosse esmagado por um peso invisível. A pele perdeu firmeza. Os cabelos embranqueceram em segundos. Rugas profundas surgiram onde antes não havia nenhuma. O tempo, comprimido, se abateu sem misericórdia. Alguns gritaram. Outros apenas caíram. Nem todos sobreviveram à travessia. Aqueles que conseguiram se manter conscientes envelheceram diante dos olhos de todos, décadas condensadas em momentos. Quando o processo cessou, o que restava eram corpos frágeis, exaustos, marcados por uma vida que havia sido roubada e devolvida de forma brutal. Do outro lado da escotilha, os que permaneceram assistiam em silêncio absoluto. Não houve arrependimento visível. Apenas compreensão. Eles haviam feito escolhas diferentes, mas igualmente definitivas. Os sobreviventes foram levados para a nova nave, recebendo cuidados de emergência. Alguns choravam, não pela dor física, mas pelo choque de perceber que o mundo para o qual retornavam não existia mais. Todos que conheciam haviam envelhecido ou desaparecido. O tempo não apenas os alcançou, ele os ultrapassou. Enquanto a nave se afastava lentamente, a estação permanecia ali, intocada, brilhando com suas luzes artificiais. Um lugar onde o tempo havia sido derrotado, ao custo de tudo o que dava sentido à vida. E então ficou claro. O tempo pode ser ignorado por um momento, mas nunca perdoa. A estação não foi destruída. Durante algum tempo, essa ideia foi considerada. Explodir tudo, apagar qualquer vestígio do vazio azul e garantir que ninguém jamais se aproximasse novamente. Mas logo ficou claro que isso seria impossível, e talvez perigoso demais. O vazio azul não era algo que pudesse ser eliminado. Ele apenas existia. A decisão final foi diferente. A estação foi isolada e marcada em todos os mapas conhecidos. Um ponto proibido, classificado não como uma ameaça, mas como um limite absoluto. Nenhuma nave deveria se aproximar. Nenhuma missão deveria tentar atravessar aquela fronteira novamente. Ela se tornou um marco silencioso no universo. Um lugar onde o tempo não passa. Onde o progresso não chega. Onde a eternidade se revela vazia. Os poucos que retornaram à Terra jamais foram os mesmos. Envelheceram em minutos o que deveriam ter vivido em décadas. Muitos não conseguiram se adaptar a um mundo que havia seguido em frente sem eles. Outros carregaram a culpa de terem deixado pessoas para trás, vivas, mas presas fora da existência. Relatórios oficiais tentaram explicar o fenômeno em termos científicos, mas nenhuma equação conseguiu traduzir completamente o que havia sido aprendido ali. O tempo não era apenas uma dimensão. Era o que dava sentido às escolhas. Era o que permitia mudança, crescimento e fim. Sem ele, nada realmente acontece. A estação permaneceu lá, silenciosa, iluminada contra o fundo escuro do universo. Um lembrete permanente de que nem toda descoberta é uma conquista. Algumas são avisos. E talvez, em algum ponto distante, ainda existam pessoas caminhando por aqueles corredores, repetindo conversas, vivendo instantes desconectados, acreditando que o mundo ainda está esperando por elas. Mas o mundo seguiu em frente, porque o tempo, com toda a sua crueldade, ainda é a coisa mais humana que existe.